Boa noite, Igreja do Senhor, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar entrando agora na sua casa para adorar e engrandecer aquele que é o único e digno do nosso louvor e a nossa adoração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos elevar a Deus a nossa oração? Vamos orar juntos? Deus, eu quero te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu sacrifício vivo naquela cruz por todos nós, ó Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Deus. Nos usa, ó Deus, nos molda como o Senhor quer usar nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos adorar esse Deus. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Eu te sigo, eu te escuto, minha vida te entregarei. Eu te louvo, adoro, tu és digno, meu Rei, Senhor. Eu te quero, amado, em teus atos me prostro. Eu te louvo, adoro, tu és digno, meu Rei, Senhor. Eu te quero, amado, em teus atos me prostro. Sempre te amarei, viverei pra te servir. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Eu te sigo, eu te escuto, minha vida te entregarei. Eu te louvo, adoro, tu és digno, meu Rei, Senhor. Eu te quero, amado, em teus atos me prostro. Eu te louvo, adoro, tu és digno, meu Rei, Senhor. Eu te quero, amado, em teus atos me prostro. Sempre te amarei, viverei pra te servir. Eu te louvo, adoro, tu és digno, meu Rei, Senhor. Eu te quero, amado, em teus atos me prostro. Eu te louvo, adoro, tu és digno, meu Rei, Senhor. Eu te quero, amado, em teus atos me prostro. Sempre te amarei, viverei pra te servir. Sempre te amarei, viverei pra te servir. Sempre te amarei, viverei pra te servir. Oh, 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 oh.
Boa noite, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor e na sua casa, fazendo dela um templo de Deus para a adoração ao Senhor nesta noite. E é bom estarmos juntos. Eu sei que é muito complicado para nós nesse momento. Estamos tão distantes, só nos falando através do telefone, nos vendo em vídeos, mas esperamos que muito em breve possamos estar juntos na presença do nosso Deus e juntos no templo, adorando ao Senhor. Comece logo nesse momento, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É uma maneira de estar evangelizando, está compartilhando a palavra de Deus. Daqui a pouco teremos a mensagem e será muito frutífera na vida de cada um que vai estar ouvindo nesse momento. Nós queríamos iniciar, lendo o Salmo 128. Estamos no mês da família. Hoje é de 15, já foi metade do mês, 16 hoje, metade do mês. E eu sei que os irmãos têm observado e têm acompanhado diariamente as devocionais têm sido postados no grupo, para que o irmão possa estar acompanhando esse mês. E como os irmãos sabem, a finalidade maior da campanha desse mês é evangelizar as pessoas da nossa família que ainda não tem Jesus como Salvador. A oportunidade que você tem de convidá-los todos para que nesse momento esteja ao seu lado, ouvindo a palavra de Deus. É a maneira de você poder alcançá-los para Jesus Cristo. O salmista diz aqui que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, seus filhos serão como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Veja os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. O salmista mostra aqui, queridos, que a família é algo muito importante na nossa vida. E nada melhor do que você aproveitar esse período que está vivenciando na sua casa, nesse momento de confinamento, e estar com seus filhos, está ensinando, está orientando, está colocando na mente dele a palavra de Deus. Você hoje é o professor dele, você hoje é o líder dele, o instrutor, para fazer com que ele possa caminhar na presença do Senhor. Nossa igreja tem aproveitado esse tempo. Eu agradeço muito aos irmãos que têm se envolvido no ministério, tanto infantil, dos jovens, adolescentes, a escola bíblica dominical. Tem sido bênção na vida de cada um dos irmãos para estar ouvindo a palavra de Deus no dia a dia. E as historinhas, ela vem acompanhando também a nossa mensagem cada domingo. Nós temos uma irmã da nossa igreja, das professoras, trazendo uma mensagenzinha para os nossos filhos. E hoje nós temos uma mensagem muito especial da nossa irmã Camila. Ela vai trazer agora uma palavra para os seus filhos. E eu peço, irmãos, que chamem os seus filhinhos, coloque diante de você aí, dê a eles a oportunidade de poder também aprender e ouvir um pouco dessa história maravilhosa que a irmã Camila estará trazendo aos seus filhos neste momento. Olá, crianças! Boa noite, tudo bem com vocês? Vocês lembram qual é o tema que nós estamos trabalhando esse mês na nossa igreja? Família, isso mesmo, quem lembrou aí tá de parabéns. E hoje não vai ser diferente, nós vamos falar sobre uma família muito especial. Mas para me ajudar a participar do culto de hoje, eu trouxe um amigo muito especial mesmo. O nome dele é Luiz. E eu vou pedir da ajuda de vocês para chamar ele. Eu vou contar até 3 e quando eu chegar no 3 a gente vai gritar bem alto: Luiz! Tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Luiz, você tá aí? Ih, gente, eu acho que ele não ouviu, não. Vamos lá de novo, bem alto mesmo pra ele ouvir. 1, 2, 3. Luiz, aparece! Oi, Luiz! Oi, tia Camila. Tudo bem com você? Não tá muito bem não, tia Camila. Parece que essa cara não tá muito boa mesmo, não. O que aconteceu, Luiz? Sabe o que é, tia Camila? O meu pai resolveu presentear eu e meu irmão. E isso não é bom, Luiz, ganhar presente do pai?
É. Só que ele deu um carrinho pra mim e pro meu irmão. E o carrinho do meu irmão é muito melhor que o meu. Luiz, sabe qual é o nome desse sentimento? Inveja. E ele não é um sentimento que vem do nosso Deus, não, sabia? Sabia não, tia Camila. Luiz, sabe que isso me fez lembrar de uma história de uma família, da família de Isaac. Você conhece a história da família de Isaac? Conheço não. Então vamos lá que nós vamos aprender junto com as crianças hoje, certo? Isaac tinha uma esposa chamada Rebeca. E eles já eram casados há algum tempo e não tinham filhos, certo? Um dia o Senhor resolveu presenteá-los com filhos gêmeos. Você sabe o que são filhos gêmeos? Sei, tia Camila. O que são? É quando duas crianças são geradas dentro da mesma barriga. Muito bem. Foi isso que aconteceu com Rebeca e Isaac. Eles tiveram 2 filhos. O primeiro que nasceu na frente foi Esaú e o outro foi Jacó. Eles foram sim gerados na mesma barriga, porém um nasceu antes do outro e eles tinham características muito diferentes um do outro. Esaú era um homem forte, barbudo, peludo. Já Jacó era um pouquinho menorzinho, mais magrinho e não tinha muito pelo, assim que a Bíblia nos fala. O hobby preferido de Esaú era caçar. Ele saía todos os dias para caçar, trazer aquela comida deliciosa para casa. Já Jacó gostava de ficar em casa e ajudar sua mãe a fazer comida, certo? Um certo dia, Esaú saiu para caçar. Chegou em casa muito cansado, com muita fome e sentiu aquele cheiro de longe. Quando ele chegou, ele viu que o seu irmão Jacó estava preparando uma comida deliciosa. Sabe o que ele fez? Chegou lá e falou: "Meu irmão Jacó, você me dá um pouco dessa comida?" Jacó virou para ele e falou o seguinte: "Sim, meu irmão, eu posso até lhe dar um pouco da minha comida, mas para isso você vai me dar algo em troca." Sabe o que foi que ele pediu em troca, Luiz? Não. Ele pediu o direito da primogenitura. Crianças, primogenitura é o que existia naquela época como cultura, que o primeiro filho, ele herdava a herança do seu pai. Quando o seu pai ficava velhinho, ele ganhava a bênção de seu pai e era a herança que ele tinha. Esaú, como estava com muita fome, sem pensar 2 vezes, falou: "Tudo bem, Jacó, eu te dou a primogenitura. Eu tô morrendo de fome mesmo e essa primogenitura não vai me servir para muita coisa, não." E aí Esaú comeu aquela comida assim, panturrou. E aí tá, passou-se muito tempo. Jacó, já bem velhinho, chegou e chamou o seu filho Esaú para receber a bênção. Só que Jacó ficou sabendo que Isaac chamou Esaú. Mais do que depressa, ele bolou um plano. Vestiu a roupa de Esaú, colocou peles de animais no seu corpo para parecer como se fosse Esaú. E aí chegou lá, como Isaac já não estava mais enxergando muito bem, ele chegou lá e disse: "Pai, eu vim receber a minha bênção." Isaac falou assim: "Esaú, é você?" E Jacó falou: "Sim, pai, sou eu." E aí ele deu a bênção da primogenitura para Jacó. Esaú ficou sabendo disso. Ficou muito bravo com Jacó e eles tiveram uma briga muito feia. Eu imagino que mais ou menos como você teve a sua briga com seu irmão, Luiz. Tiveram uma briga muito feia, ficaram com muita raiva um do outro e cada um foi pro seu lado viver a sua vida. Depois de algum tempo, sabe o que aconteceu, Luiz? Sei não, tia Camila. Eles se encontraram. E você acha que aconteceu o quê? Que eles continuaram brigados? Não sei, tia Camila. Então, vou te explicar. E para vocês também, crianças. No dia que eles se encontraram, eles estavam com tanta saudade um do outro que eles se abraçaram, se perdoaram, disseram que amavam um o outro e assim passaram a viver novamente em harmonia e paz no lar. Sabia, Luiz? A palavra de Deus nos fala, lá em Colossenses 3,15, o seguinte: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Quando uma família é unida, Luiz, ela é abençoada por Deus.
Esse é o plano de Deus para nossa família, que nós possamos viver em amor e harmonia. E o que você achou da historinha? Achei muito boa, tia Camila. E quando você chegar em casa, você vai fazer o quê? Vou abraçar meu irmão e dar muitos beijos nele e vamos nos perdoar. Isso aí, Luiz. A palavra de Deus fala que nós somos perdoados à medida que nós perdoamos, crianças. Então, eu sei que eu imagino que todos nós somos seres humanos e às vezes passamos por isso. Às vezes a gente sente sim inveja de ter algo que o outro tem que a gente não tem. Mas o nosso Pai, assim como o seu, nos ama de forma igual, Luiz. Assim como ele ama o seu irmão e deu um carrinho para cada, o amor dele não muda em nada. Assim como é a promessa de Deus para as nossas vidas, certo? Certo, tia Camila. Gostou da nossa historinha? Gostei muito. Isso aí, crianças. Agora a gente vai fechar os nossos olhinhos, vamos orar para o nosso Pai Celestial. Vamos lá, todo mundo de olhinho fechado. Vamos falar com o nosso Deus, tá bom, Luiz? Sim, tia Camila. Você me ajuda a fazer essa oração junto com as crianças? Sim. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que estamos passando aqui, Senhor, em comunhão contigo e com nossos irmãos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo amor, Deus, pela tua graça e tua misericórdia. Que nós possamos todos os dias viver em paz e harmonia no nosso lar, porque é assim que a tua palavra nos ensina. Te agradecemos por isso, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Crianças? Que Deus abençoe cada um de vocês e até domingo que vem. Tchau. Tchau. Obrigado, tia Camila, pela história linda que a irmã contou aqui para as crianças. E a você, papai, continue colocando em prática isso com os seus filhos. Eu sei que eles podem ouvir um pouco e para compreender precisa vivenciar isso no seu dia a dia. E você, papai, tem a responsabilidade e o privilégio de poder estar lendo a sua Bíblia diariamente com seus filhos. Foca nessas histórias bíblicas que os orienta na caminhada com o Senhor. Falando em caminhada com o Senhor, nós temos a nossa jornada de oração cada dia, mas nós temos a quarta-feira, não podemos esquecer. A quarta-feira temos o nosso culto de oração. Os irmãos podem estar atentos para estar junto conosco neste dia. 7h30 da noite, não esqueça isso. Estejamos juntos, louvando, adorando o Senhor, mesmo à distância. E colocando em prática aquilo que nós aprendemos, que é orar ao Senhor. Falando em oração, não esqueçam da nossa relação de pedidos de oração. Nós temos 2 listas. Deus tem nos dado graça de poder estar orando por muita gente que tem se colocado para pedir de nós o acompanhamento no seu dia a dia, desse problema, a sua saúde. E graças a Deus nós temos visto Deus agindo, porque além de vermos pessoas sendo restauradas, sendo curadas, nós também estamos agradecendo. E nós vemos cada dia diminuindo o grupo, a lista dos pedidos e acrescentando a nossa lista de gratidão. E você também precisa estar nesse momento também orando ao Senhor, colocando a sua vida no altar do Senhor, fazendo parte desse ministério. Nós temos também um calendário de oração, um relógio de oração. Se você não colocou o seu nome ali ainda, coloque. Esteja também colocando sua vida para orar ao Senhor. Ainda tem algumas partes vagas ainda, alguns horários estão livres. Coloque o seu nome ali e ajude a sua igreja nesse momento de oração, que é muito importante, queridos, estarmos juntos nesse momento. E você, amigo, que está ouvindo nesse momento também, assistindo conosco esse culto, e se você também precisa de oração, se acanhe não. Coloque o seu nome aí na nossa relação também. No vídeo está aparecendo aí a maneira como você pode adentrar também conosco. Nós estaremos orando pela sua vida. Teremos prazer em adicionar também você à nossa relação de oração. Você e sua família. Não perca tempo não. Deus tem um propósito também para a sua vida. Talvez seja um problema seu, da sua saúde pessoal, um problema da sua família, que precisa, a questão de salvação de seu próprio filho, da sua esposa, de alguém em sua família que não tem Jesus como Salvador também. É uma oportunidade nós temos também de orar também por isso na sua vida. Então faça isso, coloque o seu nome aí, observe aí os detalhes no vídeo e adentre também conosco nesse momento.
Estamos no mês de maio, os irmãos sabem que maio é o mês do nosso aniversário, da nossa igreja. 47 anos aqui plantada nesse bairro. No dia 31 teremos um culto especial, comemorativo a esta data. Temos uma equipe trabalhando nisso. Daremos melhores detalhes mais tarde. Os irmãos devem estar orando por isso, aproveitando para também divulgar, convidar os seus amigos. Não vamos estar no templo, vamos estar fazendo esse culto, talvez ainda estejamos fazendo online, mas o irmão deve estar convidando também os seus amigos a participar desse evento. São 47 anos de vida da nossa igreja aqui nesse local. Queremos que os irmãos também atentem para as necessidades da igreja. Louvamos a Deus porque Deus tem mantido. Muitos irmãos têm sido fiéis na entrega regular dos seus dízimos e não têm faltado. Nós temos honrado os nossos compromissos. Alguns estão pendentes de algum tempo, mas nós estamos lutando para que possamos cumprir o nosso papel como igreja de honrar a nossa palavra, o nosso compromisso. Isso dependemos do irmão, como membro, como parte da família, como dizimista da entrega do seu dízimo regularmente. Se o irmão quiser fazer isso, agora olhe aí, na tela nós temos o número da nossa conta, o irmão pode transferir para o banco a sua oferta. Você que está também nos assistindo também, quiser abençoar a nossa igreja, você pode também fazer isso nesse momento. E se você não pode fazer, ligue para a irmã Mari. Eu louvo a Deus porque alguns irmãos têm ligado para mim e perguntado: pastor, como é que eu posso entregar o meu dízimo? Irmã Mari pode ir à sua casa. Se você não puder ir até ela na igreja no final da tarde de cada dia, ela pode ir até você. Abençoe o trabalho do Senhor. Uma outra coisa que nós temos na nossa igreja é a panela do amor. Esse é um ministério que Deus tem abençoado muitas vidas e tem despertado o coração de muitos irmãos generosos de contribuir para ajudar famílias que precisam. Essa semana nós tivemos algumas famílias foram abençoadas com aquilo que os irmãos puderam contribuir. E o irmão vai ver agora o que aconteceu com aquilo que o irmão pôde contribuir durante essa semana para essas famílias. A alegria que alguém sentiu em ser abençoado por isso. Já fizemos todas as compras, né? Vamos lá para a igreja agora e vamos montar as cestas para essa semana ainda fazer as entregas daqueles irmãos que estão necessitando. Então, irmãos, 12 cestas básicas que vão ser entregues para 12 famílias. Muito obrigado a você que nos ajudou. Nós não queremos parar por aqui.
Daqui a pouco nós vamos entregar, mas nós queremos que isso continue, para que essas famílias não fiquem sem comer. E você que nos ajudou, e você que ainda não ajudou, está sendo convidado agora a ajudar. Que Deus te abençoe, que Deus toque no seu coração e nos ajude para continuar com essa grande ação que vem do coração, que vem por amor àqueles que precisam. Deus abençoe você e agora nós vamos entregar. Tamo junto! Boa noite, irmãos. Eu quero agradecer a igreja, por estar contribuindo aqui com o meu alimento. Muito obrigado mesmo. A igreja tem contribuído na minha família, inclusive, na minha casa, não só espiritual, mas também o alimento. Então, eu agradeço muito a Deus e à igreja, Para mim, a Igreja Batista Boas Novas está sendo assim imbatível, na questão de ajudar realmente uns aos outros. Eu agradeço muito a igreja e a Deus por isso e continuo orando pela igreja, pelas pessoas que estão enfermas e que o Senhor possa abençoar todos, que em breve nós voltaremos a nos reunir novamente. O irmão viu aí a alegria no coração dessas pessoas, semblando essas pessoas que receberam essas cestas. É o seu esforço, é o seu carinho, é o seu amor, meu irmão, de poder ajudar, de se envolver nesse trabalho. Você pode ajudar muito mais ainda, se unindo a essa equipe, doando também, compartilhando na preparação de cada cesta, mostrando também até pessoas que precisam, você conhece, que a gente possa também ajudá-los nesse momento. Continue investindo o seu tempo, investindo os seus bens. Vale a pena a gente ajudar essas pessoas. Nós vamos orar nesse momento para que Deus possa continuar abençoando a sua vida, continuar abençoando essas famílias, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos continuar com essa fidelidade, com esse amor por essa gente que tanto precisa. Baixe sua cabeça nesse momento, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Amado Deus e Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Deus bondoso, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai querido, pelo amor que o Senhor tem demonstrado a cada um de nós e demonstrado à tua igreja, Pai bondoso, sentir que nós precisamos, Pai bondoso, colocar a nossa vida nas tuas mãos e a nossa mão, Pai bondoso, no arado, para ajudar as famílias, Pai bondoso, que precisam. Deus amado, abençoa a tua igreja, Pai. Pai querido, nós temos uma relação de pessoas, Pai querido, que tem se esforçado, Pai bondoso, para a recuperação da sua saúde. Nós temos orado por elas, Pai. Agradecemos aquelas que já estão recuperadas, Deus bondoso. Tu possa estar abençoando cada família, Pai. Cada irmão que tem se empenhado, Pai, também na oração, colocado suas vidas no teu altar para depender e confiar no Senhor e saber, Deus, que é de Ti que vem a nossa força. Deus amado, abençoa essas famílias, Deus bondoso, que hoje foram abençoadas com essas cestas, Deus. Eu sei que elas receberam com alegria, com gratidão, que precisam, Pai. Mas gostariam de estar e não precisar disso, de ter um trabalho, Pai bondoso, ter um emprego, onde ganhar o seu sustento. Abre portas, Deus bondoso, e abençoa cada um, Pai bondoso, para que possam sentir a Tua presença. Mas enquanto isso, Pai bondoso, abençoa a Tua igreja, Pai, para que esse coração amável, bondoso, Pai bondoso, caridoso, continue agindo, Pai bondoso, para ajudar aqueles que necessitam, Pai bondoso. Sabemos que Tu tens colocado aqui com um propósito, buscar, salvar aqueles que estão precisando do Senhor, como Salvador e Senhor das suas vidas, mas também aqueles que precisam da alimentação para o seu mantimento diário.
Abençoa a tua igreja. Abençoa cada irmão que participou, que contribuiu, Pai bondoso, que preparou, Pai bondoso, essa alimentação. Ajuda para que sempre possamos estar juntos, sentindo, Pai amado, o teu amor e fazer o melhor para o Senhor. Nós oramos no nome santo e eterno do teu Filho amado, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Meus irmãos, meus amados, eu saúdo os irmãos na presença do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor. Bom estarmos aqui neste momento, nesta noite, neste domingo, compartilhando as verdades de Deus. Louvo a Deus pela vida da igreja, louvo a Deus pela vida das famílias
que tem cada vez mais se comportado de maneira crescente na caminhada espiritual. Sabemos que estamos com tempos difíceis, mas nós cremos na palavra de Deus, quando ela diz que é nos tempos difíceis, é que muitas das vezes o Senhor quer falar aos nossos corações. E nós somos desafiados a cada dia mais, meus irmãos, a crescermos na presença do Senhor. O desafio como família, nós estamos no mês da família, então é importante salientar que nós somos desafiados com uma família segundo o coração de Deus. O nosso objetivo é crescer sempre na presença de Deus. A nossa casa crescer na presença de Deus. A nossa esposa, os nossos filhos, estar sempre na presença de Deus. Mas para isso nós temos cada vez mais buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu gostaria de compartilhar essa noite com os amados o desafio de uma família segundo o coração de Deus. Nós temos na palavra de Deus a segurança, né? E nós precisamos considerar aquilo que o Senhor já nos falou e fala sempre através da sua verdade. E considerar o que foi escrito por homens de Deus, escrito através das Escrituras. E se nós cremos nela, então nós vamos compartilhar nesta noite essas verdades. Eu gostaria, meus irmãos, de compartilhar com os irmãos uma palavrinha que sempre nos chama a atenção. Por várias vezes ela foi repetida. E isso Deus falando ao seu povo, à sua igreja, às famílias, segundo o seu coração. Eu desafio a vocês nessa noite pensar, por que o Senhor repetiu tantas vezes essas verdades? E nós temos então que considerá-las, porque elas são de grande importância para as nossas vidas, como família. Por favor, abram suas Bíblias comigo para o livro de Apocalipse. E eu gostaria de me atentar numa frase única, no qual o Senhor chamou a atenção da sua igreja. O Senhor chama a atenção do seu povo constantemente, para jamais perdermos a sensibilidade do que isso significa ou significará para nós. Apocalipse capítulo 2 tem uma frasinha que ela vai ser repetida por várias vezes. Ela aparece no capítulo 2 e versículo 7. O Senhor nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar, pedir a direção do Santo Espírito. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que tenhamos a compreensão, Senhor Deus, de compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, neste momento, fale aos nossos corações, aonde estivermos, Senhor Deus, e como família, nós queremos que o Senhor nos auxilie nas nossas necessidades. Obrigado, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Amados, a importância de termos ouvidos espirituais. Aqui João escreveu, ele está preso na ilha de Patmos e vai escrever as 7 igrejas. Eu considero sempre igrejas nesse sentido como família, as famílias de Deus. Não tem como pensarmos diferente, porque o sangue de Cristo é o DNA no qual eu e você temos, e isso nos identifica como família. Mas olha só que João aqui está escrevendo, quando ele estava preso nesta ilha, por causa da pregação do Evangelho de Jesus. E ele vai escrever justamente, João diz que o livro de Apocalipse, no dia que ele foi tomado, ele diz nesse livro
no dia do Senhor, ele foi arrebatado em espírito e levado ao céu. Onde ele diz que viu e ouviu coisas inefáveis, aos olhos e ouvidos ouviram. Se você olhar o capítulo, você vai voltar um pouquinho, o capítulo 1 e o versículo 3, venha comigo, por favor. O capítulo 1 e versículo 3 nos diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda, olha só, as coisas que nela estão escritas. Sabe por quê? Porque o tempo está próximo. João diz que quem lê, João diz quem guarda essas palavras será bem-aventurado. Nós sabemos que nós somos um povo feliz. Nós somos um povo separado. E o bem-aventurado, na realidade, ele diz que ele tem necessidade dessas verdades. Ele busca essas verdades. Por que que ele busca? Porque o tempo está próximo. Por que que ele busca? Porque está chegando ao fim todas as coisas. Estar próximo de se cumprir as Escrituras. Isso aí, nós estamos num tempo muito atualizado sobre isso. Essas verdades que estão aparecendo aí em nosso meio, nos 4 cantos do mundo, elas estão justamente escritas aqui. E o Senhor nos dá essa segurança. Quando guardamos as palavras de Deus, somos bem-sucedidos. Nós estamos sobre a rocha e teremos êxito em nossa jornada na fé. Fracassamos quando não damos ouvido às palavras do Senhor. Esta é a verdade. Aqui no versículo 7, no qual nós abrimos a nossa oração, o nosso ensino, o nosso aprendizado, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, às famílias. Se você pegar, chama muito a atenção esta verdade da palavra do Senhor, porque ouvidos, quem tem ouvidos, naturalmente que todos têm ouvidos, mas não é isso que ele quer nos falar. As 7 igrejas, elas recebem na realidade justamente estas verdades. Quem tem ouvidos, o versículo 7 do capítulo 2, o versículo 11, o versículo 17 e o versículo 29. As 4 primeiras igrejas. Depois, no capítulo 3, ele fala sobre quem tem ouvidos, no versículo 6, 17 e 22 do capítulo 3. Então é interessante que ele fecha a sua mensagem às famílias, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus amados, Jesus aqui está falando do ouvido físico. De maneira alguma, ele não está falando do ouvido físico. Jesus está falando de ouvido espiritual. A palavra só desce para o coração quando temos ouvidos espirituais. Para cada igreja da Ásia, Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. É interessante, é muito interessante a oferta que ele nos dá. E você vai ver que após isso ele nos dá justamente essa verdade, uma condição. Após a condição, em todas as igrejas, para todas as famílias, após a condição, ele nos dá uma promessa. Quer ver uma coisa? Olha a promessa que ele dá no versículo 8, no versículo 7 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Meus irmãos, como isso é importante para nós. Como que Deus cada vez mais nos ensine a colocar os nossos ouvidos espirituais para ouvir as suas verdades. Para cada igreja da Ásia, ele dizia: quem tem ouvidos, precisamos ser ouvidos espirituais. Muito mais do que temos apenas ouvidos físicos.
Quando o crente tem ouvidos espirituais, ele está sensível ao mover do Espírito Santo do Senhor. Não podemos perder essa sensibilidade espiritual. Deus sempre avisou o seu povo para não perder a audição espiritual. Isso são verdades. Se você for lá para o livro de Êxodo, capítulo 20, a primeira coisa que o Senhor chama o seu povo, a sua família, ele diz: ouve, ó Israel. Então nós compreendemos que o nosso crescimento não é a nossa salvação, porque, aliás, na nossa salvação foi pelo ouvido. A salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus, Paulo diz aos Romanos. Aqui nesse momento, nesse contexto, nesse cenário, nós podemos compreender que ele está chamando-nos para ouvir, para um crescimento, para um amadurecimento, para termos sensibilidade do que aquilo que é santo ou que é profano. Deus sempre avisou o seu povo não perder a audição espiritual. Vá comigo para o livro de Isaías, capítulo 6. Deus falando ao seu povo, Deus falando à sua família, a família do Senhor. Muitos de nós, às vezes, estamos nesse ponto, nesta situação. Isaías, capítulo 6, e versículo 9, ele diz assim: então disse ele, vai, e dize a este povo, ouvis de fato, e não entendeis. E vedes em verdades, mas não percebeis. A pior coisa para o ser humano é não ouvir a voz de Deus. E nós sabemos disso. Dentro da sua casa, você está ouvindo a voz de Deus? Você, pai, você, mãe, vocês, filhos, herança do Senhor, vocês estão ouvindo a voz de Deus? Vocês estão tendo sensibilidade à audiometria, estar ouvindo a voz do Espírito? Deus sempre avisou o seu povo. Deus fala e a pessoa não entende. Só aqueles que têm ouvidos espirituais abertos ouvem a verdadeira voz do único Deus e soberano Senhor. Jesus disse aos fariseus certa vez, justamente sobre este ponto, lá em Marcos capítulo 8 e versículo 18, ele diz assim: tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais. Olha o que Deus está dizendo. Olha que palavra importante Jesus disse: quando não temos olhos e ouvidos espirituais, não lembramos o que Deus disse. Só guarda a palavra do Senhor, só lembra a palavra de quem tem ouvidos espirituais. Se o crente não tem ouvidos espirituais, ele não vai guardar a palavra. Se a família não tem ouvidos espirituais, não vai lembrar da palavra, não vai praticar a palavra. E isso é para ficar em nossa mente. Vivemos em dias onde muitas famílias estão perdendo a audição espiritual. Deus não deixou de falar, Ele continua falando. É que muitos perderam a audição espiritual, perderam a sensibilidade do Senhor. E a perda da audição espiritual, na maioria dos casos, acontece, diria, involuntariamente. O pai, a mãe vai perdendo aos poucos a audição e de repente perdeu a sensibilidade. De repente o filho não consegue mais ouvir a voz de Deus. Nós, como família de Deus, não podemos correr esse risco. A palavra de Deus tem falado, tem nos orientado a praticarmos. Mateus capítulo 24 tem uma passagem bem interessante. Por quê? Versículo 12, a primeira, eu posso dizer assim, o primeiro, por se multiplicar a iniquidade, nós vamos perder a audição.
Por quê? Porque o mundo vai de mal a pior. No capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha só, que verdade nós estamos vivendo. O pecado é a causa da maior perca da audição espiritual. A nuvem devastadora do pecado tem tapado os ouvidos espirituais de muitas famílias. São pequenos pecados como grão de areia que vão tapando os ouvidos. Atente para as verdades de Deus. Quer ver uma coisa também que está cada vez mais afastando as verdades de Deus? Está nos afastando das verdades de Deus? É o materialismo crescente nos nossos dias. O materialismo crescente tem tapado os ouvidos espirituais de muitos de nós. E eu rogo a Deus que o Senhor nos auxilie nas nossas necessidades. O pai, a mãe, o filho, o crente tira os olhos de Deus e só enxerga as coisas materiais. Aquilo que é passageiro, aquilo que é terreno. Paulo falando aos Filipenses capítulo 2 e versículo 21, ele diz, por favor, venham comigo, Filipenses 2, versículo 21, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. O crente perde a audição espiritual quando coloca o seu coração nas coisas terrenas, nas coisas materiais. A 7ª carta desse livro, Jesus anuncia a igreja de Laodiceia dizendo assim, olha só, olha o que ele disse à igreja de Laodiceia. No capítulo 3, versículo 17. Como dizes, olha só, isto é pesado, sou rico e estou esquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Jesus estava dizendo, vocês são ricos materialmente, mas pobres espiritualmente por não ouvirem as verdades de Deus. Tem roupas boas, roupas caras, mas estão nu espiritualmente. A pior coisa para nós, crentes, que isto aqui é para crentes, é ele não saber que está surdo espiritualmente. Parece que não. Mas nós temos que fazer sempre esta consulta. Deus tem falado comigo. Eu tenho ouvido a voz de Deus. Eu tenho ouvido a voz do meu pastor. Eu quero acreditar, amados, que nesse período, nós, confinados em nossas casas, nós aprendemos muito. Eu quero concordar com a irmã Elza quando ela diz, Deus está nos ensinando. Nós precisávamos disso. Precisávamos dessa luz, desse sinal, para pararmos em casa e olharmos como família de Deus o que nós estamos fazendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Precisamos aguçar os nossos ouvidos espirituais. Deus quer falar conosco. O escritor de Provérbios, no capítulo 8, versículo 34, ele nos diz assim, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. E o versículo 35 ele diz, porque o que me acha, achará vida e alcançará a favor do Senhor. Feliz o homem que tem ouvidos espirituais, porque ouvindo Deus o achará e receberá alimento espiritual. E aqui diz, alcançará o favor do Senhor. Deus derrama suas bênçãos para aqueles que lhe ouvem. É bom saber disso, né? Isso nos alegra o coração. Isso nos fortalece a alma. Nós estamos ouvindo os conselhos do nosso Deus,
como famílias do Senhor. Nós estamos ouvindo o Salmo 34, versículo 2. Vocês conhecem bem. Ele nos diz: a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Quem ouve o Senhor tem alegria no coração, meu amado. Quem ouve o Senhor tem paz em sua alma. Quem ouve o Senhor tem segurança em sua vida. Quem ouve o Senhor é abençoado na terra. E nós somos o povo mais feliz, mais abençoado. Não existe nenhuma etnia, não existe nenhuma instituição mais abençoada do que a igreja do Senhor, do que a família do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isaías, quando ele está falando no início do seu livro, no capítulo 1 e versículo 19, ele diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Nós temos provado isso. Nós temos nos alimentado do bem desta terra. O Senhor anunciava essas palavras para o povo de Israel. Para nós, como servo de Deus, não é diferente. Não é diferente. Se ouvirmos a Deus, seremos e somos abençoados. Ele tem nos abençoado verdadeiramente. O autor aos Hebreus, quando ele escreve no capítulo 12 e versículo 25, ele diz assim, olha só, Hebreus 12 e versículo 25, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertiu, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. O povo hebreu, na realidade, deixaram de ouvir Deus e não entraram na terra prometida. Aquela geração morreu no deserto sem alcançar a bênção prometida. A falta de audição espiritual compromete as bênçãos de Deus aqui na terra. Como família de Deus, nós temos que atentar para essas verdades. O quebrantamento genuíno abre os nossos ouvidos espirituais. Você tem se quebrantado como família? Você tem se prostrado aos pés do Senhor? Você tem entregado os seus filhos? Você tem entregado a sua esposa, o seu esposo? Você tem se quebrantado diante do Senhor? Porque você tem ouvido as verdades dele. Você tem conversado diariamente com ele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O quebrantamento genuíno abre os nossos ouvidos espirituais. Abraão ouviu a voz de Deus e seguiu para uma terra onde Deus fez dele uma grande nação. Jacó ouviu a voz de Deus e foi transformado em Israel. Moisés ouviu a voz de Deus e guiou o povo hebreu pelo deserto para a terra prometida. Samuel ouviu a voz de Deus e foi um grande sacerdote de Deus em Israel. Gideão ouviu a voz de Deus e foi usado por Deus para libertar o povo dos medianitas. Eu gostaria de concluir nesta noite falando aos irmãos, falando à família do Senhor, que está neste momento a nos ouvir a voz de Deus. Quando ouvimos a voz do Senhor, tudo vai dar certo em nossas vidas. As circunstâncias não vão tirar de nós tanto a nossa visão como a nossa audiometria. Os nossos ouvidos estão abertos para o Senhor. Tenha os ouvidos espirituais bem aguçados para ouvir a voz de Deus. Deus fala com sua igreja. Deus fala com sua família continuamente. Quando ouvimos a voz de Deus, somos alimentados. Quando ouvimos a voz de Deus, somos orientados. Quando ouvimos a voz de Deus, somos abençoados.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós somos desafiados a isso. E nós temos a promessa da parte de Deus. Naquele grande dia, Ele vai olhar assim para nós como família e vai dizer: entra bendito do meu Pai. Porque um dia nós fomos orientados, fomos guiados pela sua palavra. Nós demos crédito para a sua palavra. Feche seus olhos agora. Eu quero orar com você, agradecido a Deus por este momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por tuas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a termos ouvidos aguçados para ouvir a tua voz, para praticar as tuas verdades, Pai. Ser com o teu povo, ser, Senhor Deus, com a tua família. Nós somos a tua família, nós somos os teus filhos. E nós reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai amado, por tudo em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém. Não há um outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol, sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está e em glória reinará. Igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder